Olá, terapeuta ocupacional. Vamos conversar sobre o dia a dia de uma terapeuta ocupacional em enfermaria especializada de saúde mental em hospital geral. Esse assunto te interessa? Fica aqui comigo que eu vou te contar um pouco de como é que eu trabalho nesse contexto. Vamos comigo? Terapeuta ocupacional, seja muito bem-vindo ao canal da Escola do TO. Hoje eu estou aqui num cenário diferente para responder caixinhas do Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, vai aparecer aqui o meu arroba. Vou aproveitar também, deixar o arroba da Escola do TO, que é a primeira, a maior e a melhor plataforma de formação continuada para terapeutas ocupacionais. Se você ainda não fez a sua assinatura, entra no nosso site, conhece nossa programação e começa, minha joia, a investir na tua valorização profissional. Muito bem, então eu faço uma produção de conteúdo lá no Instagram, principalmente voltada aí para a área de terapia ocupacional em saúde mental e gerontologia, envelhecimento, com um foco mais nas funções mentais globais e específicas, que é a minha expertise. E aí eu coloquei uma caixinha lá no Instagram para o pessoal perguntar quais são as maiores curiosidades do contexto da psiquiatria em terapia ocupacional. E vieram muitas perguntas legais, achei por bem trazer esse conteúdo aqui para que, se você tem interesse no campo da saúde mental, você conhecer aí um pouco da minha rotina. Então, estou aqui com meu celular para ir olhando as perguntas e eu vou começar pelas perguntas mais básicas do dia a dia. A Larissa, ela pergunta, você usa jaleco nesse contexto? Então, eu uso jaleco se eu precisar ir fazer interconsulta em outras enfermarias, que não a enfermaria de saúde mental. Dentro da enfermaria de saúde mental, eu não uso jaleco. Eu não vou dizer para você não usar, tá certo? Porque isso vai depender muito das regras da CCIH, da segurança do paciente e várias coisas que envolvem a vestimenta do profissional. O que é importante você saber? Que há algumas regras de higiene e proteção, tanto para o paciente quanto para o profissional. Como dentro da saúde mental, normalmente a gente não lida com material contaminante, lá na minha enfermaria específica, eu não uso jaleco, mas procure saber as regras da CCIH do hospital que você trabalha. Uma outra pergunta que surgiu também do meu dia a dia, desse funcionamento mais básico, foi se eu trabalho em regime de plantão. E sim, atualmente eu estou trabalhando em regime de plantão. Eu dou 2 plantões de 12 horas na semana e um dia de 6 horas. E, eventualmente, aos finais de semana e feriado, porque no hospital que eu trabalho, nós temos residência multiprofissional integrada em saúde em 2 áreas de concentração. 3 agora, desculpa, é porque acabou de entrar uma. Então, 3 áreas de concentração. Nós temos saúde da mulher, nós temos cuidados renal, a saúde renal, que é nefrologia, e nós temos em envelhecimento, idoso, geronto. Mas o meu horário já mudou. Então, já fui diarista. Na época da pandemia, eu coloquei horário fixo aos sábados, por conveniência, tanto familiar quanto para ajudar o próprio serviço, e isso vai mudando. Essa regra também é de acordo com cada equipe de trabalho. Vai ter hospitais da própria rede ABSER, que é onde eu trabalho, né? Para a empresa pública que eu trabalho, sou concursada. Tem hospitais que pode o terapeuta ocupacional ser plantonista e tem hospitais que não pode, vai depender das regras de acordo e da chefia imediata, tá bom? Então, vamos lá às particularidades realmente do que é que o terapeuta ocupacional faz nesse contexto de internamento hospitalar. A Carol vai perguntar assim, qual o tipo de caso mais recorrente que acontece? E aí eu vou precisar te explicar
que o internamento hospitalar hoje é uma ferramenta, é um equipamento de cuidado em saúde mental, certo? Então, tem especificidades bem próprias para que haja a indicação do internamento hospitalar. E essa especificidade, ela passa, a maioria das vezes, pelo risco de morte. Então, se a pessoa está colocando em risco a sua própria vida ou se aquela pessoa está colocando em risco a vida de outra pessoa. O internamento hospitalar, ele passa aí por essa característica, em sua grande maioria. É assim que a política de cuidado em saúde mental hoje entende. E nós falamos muito lá no meu Instagram sobre isso. Bom, e aí o que é que mais temos, né, de casos na enfermaria que eu trabalho, específica, né? Lá nós não atendemos pacientes que tenham questões de uso e abuso de substâncias, álcool e outras drogas. A minha enfermaria, ela é especializada em transtornos mentais. Então, nós recebemos muito paciente com ideação, tentativa de suicídio. Nós somos referência de cuidados aqui do estado para gestantes, certo? Nós recebemos também uma grande quantidade de pacientes com quadro residual ou refratário. O que é isso? São pacientes que já tentaram vários esquemas medicamentosos e não obtiveram êxito em seu tratamento na remissão dos seus sintomas. E aí a minha enfermaria é uma enfermaria especializada, nós lançamos mão de muitos recursos, contamos com uma equipe multiprofissional completa. Esses são os quadros, mais ou menos, que nós recebemos. Então, temos bastante gestante, bastante pessoas que têm transtornos de personalidade dentro dos variados clusters, temos pacientes com esquizofrenia, com transtorno bipolar de humor, enfim, uma variedade de questões, né, de diagnósticos dentro aí dessa problemática que eu falei mais ou menos para vocês. Então, o João, ele pergunta: qual o maior desafio em lidar com pacientes psiquiátricos? O maior desafio é você, terapeuta ocupacional, dominar as ferramentas de oferta de cuidado dentro desse público. Então, é uma clínica que você precisa estudar uma variedade muito grande de conteúdos. Você pode beber da fonte da filosofia, como o professor Rui Chamoni Jorge fez e escreveu. Você pode beber da fonte das psicoterapias, da terapia ocupacional dinâmica, que é um modelo proposto por Joe Benetton, que foi todo voltado para os cuidados em saúde mental. Então, o João também pergunta: qual o maior desafio em lidar com pacientes psiquiátricos? O maior desafio é você poder adquirir as ferramentas necessárias e intervir baseado em evidência científica dentro da saúde mental. Sim, e intervir baseado em evidência científica dentro da saúde mental também. Há muita gente que pensa que não há produção de evidência científica para a saúde mental, mas há, e já dei inclusive 2 ou 3 aulas gratuitas que ficam gravadas dentro da plataforma da Escola EduTO. Aproveito para dizer que na Escola EduTO nós temos um módulo bem completo de intervenção de terapia ocupacional na saúde mental. Eu também ministrei um curso de terapia ocupacional nas alterações volitivas e afetivas, que são alterações das funções mentais que impactam muito o desempenho e engajamento ocupacional de clientes. Esse curso tem 4 aulas e está integralmente disponível na nossa plataforma. Então, vamos lá. Esse é o maior desafio. Há um outro desafio que é exatamente sobre o que eu falo no curso, que é a própria alteração volitiva e afetiva do cliente. Então, é aquele cliente que demora a vincular, que não tem insight sobre o seu processo de adoecimento. A gente precisa começar pela psicoeducação, explicando para ele o diagnóstico, explicando para ele a origem das dificuldades dele. Muitas vezes
O paciente em psiquiatria é aquele paciente que nem reconhece as suas próprias limitações. Ele tem um esvaziamento gravíssimo da rotina e ele não consegue olhar para isso com crítica e fazer insight. Então, é necessário que a gente comece o trabalho falando sobre isso, dando tempo ao tempo, utilizando várias linguagens para que ele consiga compreender. Na minha visão, essa é a grande dificuldade e é necessário também que o terapeuta ocupacional esteja disponível para entregar-se a essa relação, já que o vínculo terapêutico ele é uma ferramenta essencial e sempre lembrando que a terapia ocupacional é uma prática centrada na pessoa. Ok? Dentro da Escola do TO temos inclusive uma aula sobre isso. E aí ele também complementa a pergunta: como o TO age em crises de paciente? E aí, sempre que eu abro caixinha, essa é uma dúvida que é muito recorrente. Qual o papel do terapeuta ocupacional na crise? E o papel do terapeuta ocupacional é o mesmo papel de toda a equipe, garantir a proteção dessa pessoa no momento de crise e a proteção dos demais. Obviamente que o médico vai ter a função de prescrever medicações que contenham essa crise, a enfermagem vai ter o papel de garantir que essa prescrição seja realizada da melhor maneira possível, o psicólogo vai ter a missão de acolher e validar esses sentimentos e emoções, e o terapeuta ocupacional vai ter a função de prevenir incapacidades e ajudar a manter aquela pessoa em seu status de funcionalidade. É necessário que o terapeuta ocupacional ele tenha ferramentas para saber gerenciar uma crise, ele precisa saber o que é crise, o que não fazer no momento da crise, o que fazer no momento da crise. Talvez esse seja um vídeo também bem interessante para a gente conversar, né? Manejo da crise, o que fazer, o que não fazer. Se você tiver interesse, também pode deixar nos comentários que eu vou pensar aí a melhor maneira de trazer esse conteúdo. Muito bem. No momento da crise, você pode auxiliar para que esse paciente receba uma medicação, se necessária, de urgência que esteja prescrito. No momento da crise, você pode acolher os demais pacientes e retirar esses pacientes para poder a equipe de enfermagem, a equipe médica possa auxiliar aí esse paciente. No momento da crise, se você tiver vínculo com o paciente, você pode tentar contê-lo verbalmente, é uma ferramenta também que a gente usa dentro da saúde mental, que é essa contenção verbal, esse acolhimento, essa validação desses sentimentos, e muitas vezes dá certo, não é necessário nem outros tipos de contenção, como física e mecânica, certo? Então, vai depender do caso e vai depender também do ferramental que o próprio terapeuta ocupacional tenha dentro das suas habilidades, da sua expertise. Falei para vocês que tinha muita pergunta e era muita pergunta legal. E aí a Regina pergunta, qual avaliação utiliza? Então, vou aqui passear rapidamente, porque dentro da Escola do TO, do módulo de Terapia Ocupacional e Saúde Mental, eu dei essas aulas, falo detalhadamente de cada avaliação dessa. Cada avaliação que eu vou falar agora tem uma aula específica, não é num vídeo de YouTube que a gente vai conseguir. Mas vou citar aqui para você que tenha interesse poder pesquisar ou fazer sua assinatura e ter esse conteúdo já todo direcionado, todo organizado para você acessar. Então, o meu protocolo de avaliação inicial, ele começa por uma entrevista semi-estruturada, dependendo do estado mental desse cliente, né? Então, de acordo com o estado mental, tem a indicação de entrevista estruturada, semi-estruturada, entrevista aberta. Você vai precisar reconhecer aí isso. Então, começa pela avaliação, pela entrevista, para a gente conhecer principalmente o perfil ocupacional, a história ocupacional desse sujeito. Na própria entrevista, a gente já vai dando uma olhada no desempenho ocupacional, já vai descrevendo o estado mental atual, e aqui no YouTube nós temos uma playlist com vídeos sobre as funções mentais globais específicas. Vale a pena você que está me assistindo até aqui, é porque você tem interesse em saúde mental, vai lá nessa playlist depois e assiste, faz aí teus 30 minutinhos de estudo diário, tá certo?
Então, a gente começa por essa entrevista e aí, dependendo, mais uma vez, do estado mental desse cliente, eu aplico o instrumento de rastreio cognitivo padronizado. Lá na enfermaria, eu adotei o MOCA, Montreal Cognitive Assessment, tendo o tipo A, que é para paciente escolarizado, do tipo B, para paciente que não é escolarizado. E depois eu preencho a ficha chamada E8, Escala de Observação Interativa em Terapia Ocupacional, que é um instrumento que a gente só preenche depois de toda a intervenção com o cliente, exatamente porque ela é interativa. Então, anota, E8 é essa ficha, e essa ficha auxilia muito para você resumir tudo aquilo que você observou. Dependendo da demanda, eu aplico uma escala de funcionalidade, como a MIF, por exemplo. Temos aula da MIF dentro da nossa plataforma também. Então, de maneira geral, são esses instrumentos, isso daí que eu faço. A Teoclaisa, ela pergunta qual o seu recurso de cartas favoritos. É porque quando eu mostrei meu dia a dia lá, eu mostrei um recurso, que é um livro caixa, chamado Me Dê 3 Soluções, né? Aí ela perguntou qual é o favorito. E eu não tenho um favorito. O que eu costumo ter bastante é a análise da atividade. Né? Então, cada recurso que eu tenho disponível para fazer atividades preparatórias para a ocupação, né? Estímulo aí principalmente funções mentais globais específicas, como memória e atenção, por exemplo, essa possibilidade de ampliar esse recurso e trazer para o mais perto possível da atividade e da ocupação. Esse recurso, só para citar, Me Dê 3 Soluções, é um recurso muito bom para você trabalhar habilidades de interação social e funções executivas, então fica aí a referência deles para você e você consegue ele na Amazon. E para encerrar o nosso papo de hoje, a Gisele, que foi minha estagiária curricular dentro da enfermaria, ela pergunta: conte-nos um caso que lhe marcou até hoje. E um caso que me marcou até hoje, ele virou um texto. No meu Instagram, se você rolar lá o feed, você vai encontrar muitos textos que eu gosto muito de escrever, e eu escrevi sobre esse rapaz. Esse rapaz, ele na época tinha 25 anos, bem jovem, né? Uma pessoa bem jovem, que manteve o seu status funcional, o seu desenvolvimento neuropsicomotor até aproximadamente 15 anos. Com 15 anos, ele teve um primeiro episódio psicótico, o que trouxe para ele um declínio bem importante de sua funcionalidade, principalmente educação e participação social. Essa pessoa, esse rapaz, ele parou de estudar e aí ele abriu um quadro, né, de esquizofrenia muito precoce e teve aí uma quebra bem importante da sua funcionalidade. Ele chegou à nossa enfermaria em um estado catatônico, que é um especificador da esquizofrenia, tá certo? Com alterações importantes da psicomotricidade, inclusive sendo necessário que a equipe técnica trocasse ele, que ele fazia as necessidades fisiológicas na cama, alimentasse, e ele tinha um negativismo, uma alteração da psicomotricidade bem importante e ativa. Todas as vezes que entrava alguém no quarto dele, ele fechava os olhos, fechava as mãos e não aceitava nenhum tipo de contato. Pois muito bem, como a gente é madeira de lei que cupim não rói, eu e as minhas estagiárias à época, permanecemos indo visitar o rapaz beira-leito diariamente. Nessa época, me lembro bem que eu era diarista. E aí as meninas entravam no leito, passavam 2 minutos e saía. Nai, ele não quer saber da gente não, ele não fechou os olhos. Eu dizia, volta e vai ficar lá, conversando com ele, formando vínculo, porque ali tem uma pessoa. Apesar dele não estar demonstrando agora, porque ele não está podendo, ele está com uma questão aí orgânica importante que impede ele sair de dentro de si e estabelecer contato com você. É necessário que a gente faça o nosso trabalho, garantindo aí posicionamento no leito a fim de prevenir complicações, né, pelo repouso prolongado, estimulação sensorial com o objetivo de reduzir estado de alerta
e favorecer bem-estar, conciliar descanso e sono, enfim, esse tipo de coisa. E assim permanecemos boas semanas, investindo nesse contato que aparentemente era unilateral. Um belo dia, chegamos lá portando um tablet que estava disponível, alguém tinha levado e eu peguei emprestado. Nesse tablet tinha um joguinho que tinha um barulho, né? Era sonoro. E aí eu comecei a jogar perto dele, as estagiárias observando, e eu, olha, fulano, isso aqui a gente vai ligando os pontos, e toda vez que a gente faz uma quantidade de pontos, ele faz esse barulho. Percebo o barulho. Aí fui jogando e mostrando para ele o barulho. Pois muito bem, minha bênção. Ele levantou ativamente, sentou no leito, não falou nenhuma palavra, pegou o tablet e jogou por volta de 3 minutos, 4 minutos talvez, esse joguinho. Terminado, ele achou que foi suficiente, ele entregou o tablet, deitou de novo e fechou os olhos. Nos causou um espanto enorme, você já imagina, né? Uma pessoa que estava aí pelo menos há um mês, sem nenhum tipo de reação, e que a gente já poderia ter desistido do estabelecimento desse vínculo, levantou e fez isso. No outro dia, ele aceitou nos acompanhar até a sala e jogar bolinhas. Apresentei esse vídeo em alguma das aulas que eu mostrei o caso dele. Não sei bem se essa aula ainda existe, acho que nem está dentro da plataforma da EduTO, mas é um caso que até hoje me mostra e me ensina a força do vínculo e da manutenção, da persistência. É a gente não desistir daquela pessoa que está ali. Independente se ela naquele momento pode lhe responder da maneira que você está precisando que ela lhe responda ou não. É aguardar o tempo dela também, mas sem desistir do estabelecimento do vínculo. Muito bem, esse foi o nosso vídeo de hoje. Essa é um pouco da minha trajetória, do que eu faço, né? Especialmente dentro desse serviço. Eu vou completar 10 anos esse ano, agora em 2024, que eu componho essa equipe, que eu trabalho só nessa enfermaria, e é um trabalho que me acende muita paixão, realmente. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, encaminha para alguém que você sabe que também vai querer ouvir essas histórias. Se você gostou muito, deixa o teu like e um comentário, um coração, um emoji, uma palminha, qualquer coisa, para eu saber que você está aí do outro lado me ouvindo. E é muito importante que você se inscreva no nosso canal. Ajude o nosso trabalho. Um beijo, até a próxima. Tchau!